Bom dia. Bom dia. Ah, tá me ouvindo, né, Michele? Tudo bem com você? Com vocês, né? Quê? Está tudo bem com vocês? Só o ouro. Ah, que ótimo. Coloca o nominho pra mim lá no bate-papo. Tá, Frequência. tá, tá. Deixa a gente colocar, é importante. Para a frequência de vocês e para mim pontuar vocês também. Eu tenho que enviar hoje a frequência de vocês para coordenação. Então não deixa a gente colocar lá não, tá? Uhum. Vamos, gente. Ó, quem tá entrando agora, Josué, Júlia, coloca aqui no bate-papo o nome de vocês e o terceiro que vocês pertencem para chamada de vocês, tá? E também para me dar ponto de participação da aula. Até agora só 4 alunos colocaram. Gabriela, coloca lá, Carlos. Júlia ainda não colocou. Coloca. Kaique, coloca pra mim aqui qual terceiro você é. Kaique, eu não me lembro não. Então vamos lá. Vamos para a nossa aula? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Hoje a gente vai falar de campo elétrico, tá bom? Quem tá com caderno aí já fica preparado para fazer as anotações. Quem não está com caderno, pegue para anotar, porque é importante, tá? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Como foi o final de semana? Foi bom? Descansaram? Ninguém conversa, não? Não. Vocês ainda estão com sono? Muito. Estão dormindo tarde, né? Assistindo série? À toa, né? Ah, tá. Então tá bom. Meninos, abriu aí pra vocês? Vocês estão vendo? Estão vendo a minha Sim, tela? sim. Ótimo. Então, Sim, vamos lá. sim. Ok. Então vamos lá. Campo elétrico, né? Nós tínhamos relembrado aqui, ó. Nós falamos da constante, né? Do campo magnético. A gente viu que ela é calculada por Coulomb, né? E aí a gente viu que cai uma constante, que sempre vai valer 9 vezes 10 elevado a 9. Agora a gente vai falar um pouquinho do campo elétrico e quais as forças que atuam nesse campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico é o campo de força, né, que é provocado pela ação das cargas elétricas e pode ser elétrons, prótons ou íons. Relembrando um pouquinho, porque eu acho que eu falei isso aqui na última aula, não falei? Ou por sistema delas. Então, as cargas elétricas, quando elas são colocadas no campo elétrico, elas sempre vão atuar numa determinada força, que a gente fala de ação de forças elétricas, tá? Então, ou elas vão agir de forma repulsiva ou atrativa. Pergunto para vocês, que isso aqui eu falei na última aula. Quando a carga ela atrai, quando as cargas elétricas elas repulsam? Alguém se habilita a responder? Ninguém? Vai responder, Josué? Não, Edinaldo? professor, eu esqueci. Raíssa, vai responder? Raíssa, coloca seu nome lá no bate-papo se não pôs, tá? Oi. Quando a carga elétrica ela repulsa, quando a carga elétrica ela atrai? Eu acho que ela repulsa quando é igual e atrai quando é diferente. Isso mesmo, Carlos. É isso que acontece.
Quando eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repulsar. Quando eu tenho cargas elétricas de sinais opostos, elas vão se atrair. Aquele famoso ditado que o oposto se atrai, né? É justamente isso daí. Então, a equação que é usada para calcular essa intensidade de ação de força dentro do campo elétrico é dada pela seguinte fórmula. Então, a gente calcula essa força por um vetor, representado por essa letrinha E. E esse vetor, ele é a relação entre essa força elétrica, que a gente vai chamar de letrinha F aqui, e a carga de prova, que é a carga que possui esses elétrons, é o que a gente chama de Qzinho. Então, ó, importante vocês anotarem essa fórmula. Como que eu vou calcular essa intensidade de força? Então, eu vou calcular pelo vetor dessa força, que é o E, que é igual a força dividido pela carga, tá? Se tiverem dúvida, vocês me falam. Só relembrando, né, aqui como calcular o vetor dessa força, agora a gente vai falar um pouquinho do campo magnético, como que ele funciona. Então, campo magnético em ímãs, né, diferente de campo elétrico, eles não vão possuir fontes, né, tá? Isso para a gente entender melhor, né, é que eles não existem nos campos magnéticos polos magnéticos, monopolos magnéticos, ou seja, tem um ímã, né, sempre entre dois polos, e esse ímã ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Pra vocês terem, é como um ímã que a gente prega em geladeira, um ímã comum. Como que atua o ímã comum? Ele atrai as coisas para ele, principalmente o que é metal, né? É essa relação de campo magnético por atração de ímã, tá? Então, o que vocês precisam saber sobre isso? É justamente isso daqui. Ele não tem fonte, tá? O que acontece no ímã é que ele tem monopolo magnético, tá? E esse monopolo, ele tem um polo, então, positivo, um polo negativo, que vai fazer a atração dos objetos para si, no caso de metais, né? Aqui, para vocês entenderem, ó, funciona mais ou menos nesse sentido, tá? Aqui, ó, tem uma fontinha aqui, outra aqui, que é os meus monopolos, tá? E aí, eles vão atrair para si. Mais ou menos assim que funciona. Aqui, ó, tem só uma chargezinha, né? Só para se contrair, perdidos no mar. Se pelo menos soubéssemos para que lado fica o norte, nós poderíamos encontrar a terra. Esse marinheiro aqui fala, né? Eu trouxe uma bússola. Por que você não disse logo? O marinheiro pergunta. Ah, lembrei, é que essa bússola é uma novidade. Ela sempre aponta para o sul. Nossa, que coisa inútil! Vocês sabem que a bússola sempre vai apontar para onde? Para o polo norte, né? Sempre para o norte, para orientar as outras coisas. Então, olha só. Pobre capitão, uma das funções básicas de um navegador é conhecer desde os pontos cardeais até a declinação magnética da Terra, do local onde se encontra o observador. É essencial para conhecer e manipular corretamente uma bússola, né? Então, por isso que vocês estudaram os pontos cardeais lá no 6º ano. Como funciona então a bússola? Agora a gente vai entender melhor. A Terra ela é considerada um grande centro, um grande polo magnético, e a bússola ela tem essa função, ela sempre vai apontar para o norte, e aí sim vai poder orientar os outros pontos, né, cardeais que nós temos. Então a Terra ela é esse grande ímã, né, com os seus polos magnéticos norte e sul. Então esse campo magnético gerado pela Terra é isso que vai permitir que a gente interprete, nos oriente através das bússolas. Então a bússola nada mais é que a agulha dela é magnética, que é esse ímã, e esse ímã, né, ele, como nos ímãs, os opostos, eles sempre vão se atrair, então o norte da agulha sempre vai apontar para o sul magnético da Terra, que corresponde ao norte geográfico, e isso aí quer dizer que ele sempre vai apontar para onde? Para o norte, tá? Então é isso aqui, ó. A parte magnética
da bússola vai estar para o sul, e aí a outra parte vai estar apontando para o norte. Quando apontar para o norte, aí eu vou poder ver aonde é o leste, aonde é o oeste. Então, o polo norte geográfico da Terra nada mais é que aproximadamente o polo sul magnético. E o polo norte magnético vai representar o polo sul geográfico. Porém, é importante falar isso aqui para vocês, ó, que o magnético da Terra, ele não possui um local fixo, tá? Então, à medida que o tempo passa, a sua localização ela sempre vai mudar. Então, como exemplo, é o que a gente pode ver nos mapas, principalmente os mapas mais atualizados, viu? E aqui, só para vocês entenderem que esse polo magnético da Terra, ele existe, inclusive, quem gosta um pouquinho dessa área, tem uns documentários no HBO, HBO não, naquele Discovery não me lembro qual, aquele que passa só documentário. Quem tem TV fechada aí vai lembrar desse canal. Ele sempre tem uma parte lá que ele sempre fala desse polo magnético da Terra. E a importância desse polo magnético funcionar de forma bem certa, porque se esse polo magnético não funcionasse, dizem que a Terra ela perderia todo o seu processo de gravidade e teria uma grande eclosão. Então, é bem importante esse polo magnético da Terra para que tudo esteja nos seus devidos lugares. E é assim que funciona, ó. Nós temos o sul, o norte, ó, aqui o sul, e à medida que vai se passando o dia, ela vai rotacionando, esse polo magnético ele também vai mudando a direção, tá? É assim que funciona. Então, o campo magnético da Terra, ele sempre vai gerar pela rotação, né, do material líquido ao redor do seu núcleo, que no caso, ao redor do núcleo da Terra, a gente tem ferro sólido, sempre em altas temperaturas, que está abaixo do manto da Terra, lá no seu núcleo mesmo, que se divide em duas partes, e é onde a gente cria-se um fenômeno que é chamado de efeito dínamo. E aqui está uma representaçãozinha de como que seria isso lá por dentro, ó. Lá dentro aqui a gente tem a crosta terrestre, aqui a gente tem o manto, aqui dentro a gente tem o núcleo. E é aqui que funciona isso, tá? Aqui, imagem de satélite, é claro que isso aqui é só uma figura representativa para vocês verem como funciona. Alguma pergunta? Não? Bastante teoria, né? Não esqueçam de colocar o nome de vocês, por favor, no bate-papo aqui para mim, a série, para mim mandar para coordenação também a frequência, tá? Tá sério, né? Então, ó, na atualidade, satélites da missão, né? Peraí, deixa eu só subir aqui que travou. Isso. Satélites da missão, né, SWAN, confirmaram o enfraquecimento do campo magnético da Terra. Isso aqui é um ponto em discussão há muito tempo, não é de agora, e diz o seguinte, né, que os primeiros resultados dessa missão, que é desse satélite, o grupo de 3 satélites que foram lançados pela Agência Espacial Europeia confirmaram a tendência geral sobre o enfraquecimento do campo magnético terrestre, sendo então o maior no hemisfério ocidental, embora em outras áreas como o Índico Sul aconteceu o fenômeno contrário. Então, as medidas registradas desde janeiro passado confirmam o deslocamento progressivo do polo norte magnético rumo à Sibéria. Essas alterações, detectadas nos primeiros resultados, são baseadas nesses sinais magnéticos do núcleo da Terra. O que acontece? Não tem especificadamente um material específico que eles possam controlar como que é o núcleo por si do globo terrestre. Então, o que eles usam? Eles usam umas previsões que são feitas de satélites que fazem essa leitura, tá? Que então transmite essas coordenadas, esses comandos que pode acontecer. Então, em condutores percorridos em correntes elétricas, o que a gente vai ver? Por que a gente está vendo tudo isso aqui? É onde a gente vai calcular. Quando eu falo ao redor de um condutor, né,
que é percorrido por uma corrente elétrica, sempre ele vai ter um campo magnético. Então, nenhum condutor que contém corrente elétrica é ausente de campo magnético. Porque o campo magnético, ele é que é a grandeza vetorial, tá? Para a gente calcular aquela força elétrica entre as cargas que a gente viu lá em cima. Então, sempre ele é representado pela letra B, que é o que a gente chama de vetor de introdução, tá? E esse vetor de introdução, ele possui apenas um módulo, ou seja, um tamanho, e ele tem uma direção e também sempre vai ter um sentido. Então, aqui está o exemplo. Então, ele tem um exemplo de um vetor, né? Então, ele tem uma direção, tá? E ele também tem um tamanho, tá? Direção, sentido e tamanho. O sentido do campo magnético é dado por uma regrinha, que é a regra da mão direita. Essa regra funciona da seguinte maneira. O dedo polegar, ele sempre vai apontar para frente, tá? Que é o sentido da corrente elétrica. E os outros dedos vão apontar de forma circular em volta do polegar. Então, se você colocar, ó, o dedo para frente, o polegar para frente, vocês vão ver que os outros dedos vão estar meio que inclinadinho. Isso aí é que a gente fala que eles vão apontar de forma circular ao redor do polegar, tá bom? Só para não esquecer como que isso funciona. Então, se a gente pega, dá uma olhadinha aqui no exemplo. Pega, então, um bastãozinho, né? Como fosse o sentido do campo magnético, aponta ele para frente, os outros dedos vão estar ao redor dele como um ciclo, que é a representação desse campo magnético, tá? Então, tá aí, ó. Alguma pergunta, terceiro? Não? Depois eu vou passar, a próxima aula nossa vai ser de exercício sobre esse conteúdo, tá bom? Vocês estão compreendendo, pelo menos? Sim. Isso aqui é o que a gente chama, ó, do vetor, tá? Esse é o vetor. Então, ó, vai estar movimentando de forma aqui, ó, ao redor dele, né? No sentido do campo magnético, forma circulatória, aqui, ó, tá? Sentido horário. E esse horário não, anti-horário, porque ele dá uma volta toda aqui, tá? É assim que funciona. Em uma corrente retilínea, quando a gente fala de corrente retilínea, peraí, deixa eu ver aqui, pronto, tá rodando. O campo magnético, ele é gerado, equacionado matematicamente por essa fórmula aqui, ó. Você tem um vetor do campo magnético, né? Aí você tem essa formulazinha aqui, ó, que é representada por esse Uzinho vezes o I, 2π vezes o R. E aí a gente vai entender o que é cada um. Então, ó, escrevam aí, é importante. B, como a gente havia dito, é sempre o campo magnético, tá? O I é a nossa corrente elétrica e o R é a distância do eixo, tá? E esse Uzinho aqui, representado pelo Uzinho, é a permeabilidade magnética do meio, tá bom? Então, isso aqui quer dizer cada coisa. Isso aqui nós estávamos falando de uma força retilínea. Agora a gente vai falar de uma corrente em um sentido selenoide. Nada mais é do que um fio enrolado em um objeto cilíndrico, por isso o nome solenoide, tá? Você tem aí como se fosse um fio enrolado em um objeto cilíndrico e ele vai se movimentar. Então, não é retilíneo, ele é solenoide. Como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Você tem os dois polos, né? Polo norte magnético do norte, polo magnético do sul. Você tem o seu vetor, que é o B, e ele vai funcionar dessa seguinte forma, em forma de espiral, tá? Então, esse campo magnético, né, do ponto P, que é dentro, né, de um solenoide, que é percorrido essa corrente elétrica, ele é calculado por essa equaçãozinha aqui, ó. B, que é igual a esse Uzinho vezes o N, que divide pelo L, e vezes o I. E aí a gente vai entender o que quer dizer cada um desses, tá? Então, o B, ele é o campo magnético, que a gente já viu, né? O I, é a corrente elétrica. Esse aqui, esse Uzinho aqui, ó, ele parece um lambdazinho, mas não é um lambda. É a permeabilidade magnética do meio. E o L é o comprimento
O N, número de voltas, tá? O número de voltas que esse condutor ele dá, tá bom? Isso aqui é muito calculado quem mexe com eletricidade. Eletricidade usa muito isso daqui. Também automóveis, tem que ter todo esse sentido aqui, essa noção desses cálculos aqui, tá? Para que funcione. Então, no centro de uma espira circular, né? Como que acontece de uma espiral, né? Para uma espira circular, então a gente vai ter um fio condutor, né? E esse fio condutor, ele sempre vai ser na forma de uma circunferência, como representado na imagem aqui, ó. Como se fosse uma circunferenciazinha, tá? Aqui, ó, a forma de que eu tenho aqui o jeito de rotação, né? O jeito que a força tá indo, tá bom? Perguntas? Então, nessa espira circular, eu vou ter um raio, como eu estou falando de uma circunferência, então eu tenho um raio, que é a intensidade e a intensidade da corrente, que é o meu I. Então, ele sempre vai ter um vetor de indução magnético, que é o B. E nesse centro, né, que é da espira, nós vamos ter características como a direção perpendicular dela, o sentido, né, que é dado pela regrinha da mão direita, e a intensidade, que é representado por essa equação aqui. O sentido da mãozinha direita é aquele representado que a gente viu lá em cima. Você coloca o dedo polegar e os outros dedos vão vir de forma que está circulando ao redor desse vetor, tá? Então, aqui a gente tem, ó. Ah lá, ó. Tá bem inclinadinho para vocês verem como funciona. Então, a gente tem essa representação desta fórmula, tá? Então, aqui a gente tem o B, né? Isso aqui é o nosso Mzinho calculado, representado pela seguinte fórmula, tá bom? Então, a gente tem aí o raio, a gente tem a intensidade de corrente elétrica, tá? E aí, a gente calcula, vocês sabem que acrescenta a fórmula matemática de quando a gente calcula em geometria, é o raio de cilindros, tá? A professora tá aqui, que a gente tem um raio. Bem relembrar A professora isso tá daí. aqui a gente tem um raio. Alguém falar alguma coisa? Professora, mas e aí? Eu vou ter que usar isso tudo, vou calcular isso tudo. Fiquem tranquilos que isso aqui é mais a parte teórica, a gente vai ter aplicação prática de algumas fórmulas só que vai englobar tudo isso aqui, tá? E aí a gente vai trabalhar mais com essas, tá bom? Professora, antes da senhora passar as atividades, a senhora vai mostrar exemplos aplicando essas fórmulas? Com certeza. Antes dos exercícios, eu sempre faço um exercício com vocês, tá? E aí, meninos, tá faltando. Nosso tempo tá quase encerrando, mas acho que dá pra gente falar um pouquinho da bobina, né? Só pra vocês saberem, pra gente terminar essa parte, tá? E a bobina a gente vai falar de linhas de indução. Só um segundinho aqui. Então, uma bobina chata, né? Vocês já ouviram falar na bobina, sabe como que ela funciona, né? Ela é uma coleção de espiras circulares, né? Coladas sobre umas às outras. E aí, o campo magnético que nós utilizamos para calcular é esse daqui, como mostrado anteriormente. Então, nós temos aí N é o número de voltas, né? Dessa espira. E aí, olha, só para vocês verem um pouquinho como funciona, é como se fosse isso daqui, ó, tá vendo? Você tem os dois campos magnéticos e ela vai dando essa volta nesses dois campos, tá? E aí, gente, a linha de indução, de como que isso funcionaria, é como tá representado aqui, ó. Tá vendo? Linha de indução. Você tem um vetor aqui, Bzinho, e essa volta toda que a aspira vai dando, ó. Que a gente chama de linhas de indução, representada aqui, ó, por fora, tá vendo? Tanto por um lado como por outro. Aqui, ó, o izinho das nossas intensidades, tá? E aqui seria o nosso raio, ó, esse vetor aqui, ó, desse espaço, né? Que a gente tem. Então, em uma corrente retilínea, eu vou só passar mais esse daqui e a gente fica por aqui hoje, tá? As linhas
de indução do campo magnético é gerado por uma corrente retilínea, né? São circunferências que são concêntricas ao condutor, ou seja, elas são ligadas completamente ao condutor. E aqui tem um exemplozinho de como que funciona isso, tá? No centro, então, de uma espira circular, as linhas de indução do campo magnético sempre ele é gerado por uma corrente que vai atravessar a espira circular e vai formar esses arcos de direção, tá? Aí a gente tem aqui, ó, um exemplozinho de como que funcionaria isso, tá vendo? Tem aqui, ó, a espira, é como se fosse esses rabiscos, assim, ó, riscos que vocês estão vendo por dentro, são esses como se fossem os arcos de direção, tá? Dessas direções que vão dentro desse aspira, como representado aqui, ó. Deixa eu voltar, só para vocês verem, como se fosse isso aqui, tá bom? Assim. Meninos, alguma pergunta? Não. Não. Então, ó, as linhas, elas são sempre paralelas, tá? Então, em todos os pontos no interior, então o vetor de indução magnética, né? Ela tem a mesma direção, que é o seu sentido de intensidade, e aí a gente chama isso de campo magnético uniforme, tá? E aí, gente, acaba a teoria, a gente chega a um exercício, ó. Tem um exercício aqui, não vou passar para vocês hoje, vou deixar para a próxima aula, porque a próxima aula a gente já vai praticar, tá? Tudo isso que a gente viu. Então, sim, eu vou passar para vocês ali, já tem um exercício preparado como exemplo para vocês fazerem. E vou resolver também com vocês, e junto com a listinha que eu passar para vocês resolverem, eu vou explicar ela toda, para que vocês respondam sem dúvidas e tirem as dúvidas comigo durante a nossa aula, tá bom? Já que vocês não têm dúvida, não tem nenhuma pergunta, então na próxima aula que nós tivermos, que será semana que vem, né? A gente faz os exercícios para treino, tá? Meninos, no mais, não todo mundo colocou o nome aqui no bate-papo para mim? Acho que só falta nome. Ah, não, Ok? Douglas colocou. Douglas Douglas colocou. Não sabia dessa de. Tem que colocar, viu, Douglas? Tem que colocar o nome porque eu preciso da sua nota de participação da aula. Então, sempre quando entrar na aula, não esqueçam de colocar o nome de vocês. E também eu tenho que mandar para a escola para anotar a frequência de vocês lá. Então, queridos, a gente se encontra então semana que vem, que a nossa próxima aula agora é só segunda-feira que vem, né? A gente se encontra então semana que vem para praticar um pouquinho tudo isso que a gente aprendeu, tá? Ok. Mas, Professora, oi, pode perguntar. aí hoje não vai ter lista não, né? Só aula... Não, só teoria. Ah, tá bom então. Só teoria mesmo. Eu vou postar a gravação desta aula lá no Google Class. Se vocês quiserem voltar para fazer alguma anotação, dá uma olhadinha lá, tá? Para anotar. Semana que vem é que a gente vai fazer os exercícios, viu, José? Entendi. Então eu vou usar a nossa aula para explicar como resolver os exercícios, vou dar um de exemplo, e aí sim eu vou postar uma lista para vocês resolverem. Aí o que vocês vão fazer? Essa lista, vocês vão resolver ela, vão me encaminhar por e-mail, por favor, tá? Então, para mim poder dar a nota de vocês. Lembrando que a sua participação em física está contando nota para a nossa disciplina de matemática básica e geometria. Tá bom? Tá. Professora, a senhora não está recebendo pelo aplicativo ainda, não? Qual aplicativo? Google Class? É. Não, eu recebo. Recebo também. É porque a Juliana disse que a maioria dos meninos estavam tendo dificuldade de acessar e enviar a atividade lá. É por isso que eu estou pedindo para mandar por e-mail. Mas se você quiser mandar por lá, pode enviar, porque já cai automaticamente no meu celular a notificação de quem mandou. Tá bom? Tá bom, então. Aí eu já anoto. Então tá, mais alguma pergunta, meninos? Não. Então, Não. queridos, tenham uma boa semana, tá? A gente se encontra semana que vem. Abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Com Deus. Amém, com Deus também. Tchau.